Para português, hoje, dia 24 de maio, nós vamos fazer as atividades referentes à terceira semana do PET. O nosso tema de hoje é pontuação. Nós vamos estudar sobre os sinais de pontuação. Você já conhece algum desses sinais? Eles são muito importantes para que possamos entender sobre a leitura que estamos fazendo. Eles podem indicar diferentes sentidos em uma mesma frase, tá bom? Então, o que são os sinais de pontuação? Eles são símbolos, tá? Que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência de texto, ou seja, para dar um sentido, né, aos textos, às frases que nós falamos, tá bom? Então, nós vamos falar sobre cada sinal de pontuação. Dessa forma, nós temos diferentes sinais de pontuação que vão estabelecer diferentes sentidos. Por exemplo, nós temos o ponto final, que é aquele pontinho que vocês estão vendo ali, né? Só um pinguinho. Ele é colocado ao final da frase, indicando o final dela. E ele é usado em frases afirmativas e negativas. Por exemplo, eu gosto de biscoito. Eu não fiz as atividades hoje. Então, sempre quando eu faço esse tipo de frase, eu vou usar o ponto final. Ponto de exclamação. Ele é usado, ponto de exclamação é esse que tem um risquinho com um pinguinho embaixo. Ele é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, um medo, uma surpresa, né? Entre outros sentimentos. Temos também o ponto de interrogação, que é esse que faz uma voltinha, né? Tipo um anzol com um pinguinho embaixo. Ele é indicado para frases que expressam uma pergunta. Por exemplo, quantos anos você tem? Onde você mora? Então, sempre que eu vou fazer uma pergunta, eu uso esse sinal, esse ponto de interrogação. Dois pontos, né? O nome já diz, né? São dois pontos, um em cima do outro. Ele pode apresentar uma enumeração, uma lista, ou pode apresentar a fala de um personagem, tá? Normalmente, eles indicam a fala de um personagem. Por exemplo, Mariana disse. Então, quer dizer, eu vou colocar os dois pontos, porque eu vou colocar logo após o que a Mariana falou. Temos também a vírgula, que é utilizada para a separação de elementos dentro de uma mesma frase. Temos as reticências, que são os três pontinhos, um na frente do outro. São utilizados para indicar que um pensamento foi interrompido, né? Ou deixar o sentido em aberto. Temos também o travessão. O travessão ele é utilizado antes da fala de um personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. Então, para saber mais sobre esse assunto, sobre o uso desses sinais de pontuação, eu vou enviar para vocês um vídeo, tá? Que fala sobre os sinais de pontuação. Então, vocês assistam esse vídeo, que vai ilustrar para que vocês possam entender de forma melhor. Depois, nós vamos às atividades. Leia o texto. A fada Sofia. Sofia é uma fada. Ela faz muitas mágicas legais. Fabiana vê a fada e pede: você pode fazer mágica do facão, Sofia? A fada bate a varinha no facão e ele some. O facão virou uma fumaça perfumada. Então, esse é um textinho, né, de Graça Boquet. Agora, vocês vão responder de acordo com o texto. Quem é Sofia? É uma vaca, uma faca, uma fada ou uma mágica? Vocês vão marcar o X na resposta correta. O que Sofia faz? Mágicas legais? Acrobacias? Facão ou perfume? O que ela transforma em fumaça perfumada? Um furão? Um furacão? Um facão ou uma varinha? Marquem aí as alternativas corretas.
Número 3, volte ao texto, pinte todos os sinais de pontuação, complete a tabela. Então, você vai vir aqui no texto e vai colorir os sinais de pontuação. Então, o ponto, né? O ponto de exclamação, 2 pontos, travessão, a vírgula, todos os sinais. Você vai colorir ele da cor que vocês quiserem. Aí, aliás, a cor está especificada logo aqui abaixo, né? Então, aqui vem o nome do sinal, a cor e o sinal. Então, olha aqui para vocês verem, ó. O primeiro aqui tá a cor amarelo, sinal é esse pontinho. Que ponto é este? É o ponto final. Então, você vai escrever aqui, ponto final. Aqui tá escrito, ó, interrogação verde. Então, você vai colorir acima ali os pontos de interrogação de verde e vai colocar. Como que é o ponto de interrogação? Você vai fazer ele aqui, tá? E assim vai fazer com os demais pontos. Depois, atividade número 4, você vai copiar do texto uma frase com cada ponto indicado. Então, você vai copiar uma frase com ponto final, aqui uma frase com interrogação e aqui uma frase com ponto de exclamação. Número 5, observe as frases. Sofia é uma fada? Sofia é uma fada. Olha só. Sofia é uma fada? Sofia é uma fada. Responda oralmente. Você acha que as duas frases têm o mesmo sentido? Por quê? Então, né, a gente vai observar que as palavrinhas são as mesmas. Todas as duas estão escritas assim, Sofia é uma fada. Então, são as mesmas palavrinhas. Mas essas frases, elas têm o mesmo sentido? Por quê? Né? Eu vou repetir a leitura da frase. Sofia é uma fada? Sofia é uma fada. Então, elas têm o mesmo sentido? Pensem aí e respondam. 8. Chegou a sua hora de criar. Escolha um dos pontos que você aprendeu hoje e construa uma bela frase em que ele esteja presente, né? Então, você vai fazer uma frase. Pode ser com um ponto de exclamação, uma